Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar o episódio de hoje, eu quero falar com você que está iniciando o hábito de assistir podcasts. Se você estiver no banho, indo trabalhar, fazendo uma prática de atividade física, você pode assistir esse episódio de uma forma fracionada, no teu ritmo. Então você tem uma semana para ir assistindo, porque o podcast, ele é um papo solto, sem hora para terminar, então a gente vai esgotar o assunto aqui. Então fique à vontade para ir assistindo o episódio no decorrer da sua semana, no seu ritmo. Pode acelerar o episódio, pode desacelerar, fica à vontade, literalmente. Então hoje eu vou conversar com um convidado e antes de falar o nome dele, eu vou apresentar aqui ele para vocês. Então, esse convidado, ele é dedicado a um projeto de prosperidade e saúde financeira. Ele ama viajar, esportes, kite, barcos, vinhos. Escreveu o livro Me Espiritualizei e Fiquei Rico, um dos 70 mais vendidos da Amazon. Ama comida árabe, tailandesa e indiana e adora cozinhar. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Que prazer te ter aqui, Ricardo. O prazer é todo meu. Então, quero começar esse episódio falando por que eu te convidei para estar aqui hoje comigo. Eu pensei, né, em você pela tua história, que eu conheço, né? A gente se encontrou aí há uns anos atrás. Foi verdade. Né, no consultório. E também pelo fato de você ser uma pessoa muito longeva e que tem essa visão sobre saúde de uma forma preventiva, né? Tem essa conexão com a espiritualidade, falando aí no teu livro também. E eu vejo que você conecta muito a saúde financeira com a saúde física, mental e espiritual. Então, a gente tem muito assunto para conversar hoje. Que bom! Estou à disposição aqui. Mas me conta um pouquinho como que foi a infância do Ricardo. Quero saber o início de tudo. Como que era o Ricardo criança, comendo? Então, eu sou órfão de pai. Muito cedo meu pai faleceu, eu tinha 2 anos e meio de idade. E aí a gente foi criado assim pela minha mãe, né? Eu e a minha irmã, tenho uma irmã mais velha que eu, 4 anos mais velha. E a minha mãe teve uma desestruturação emocional em função desse episódio. Foi uma morte repentina, um acidente de carro. E a nossa avó nos ajudou muito nessa fase aí da infância. E a minha avó tinha uma característica de fazer legumes e verduras de uma maneira diferente do que todo mundo fazia naquela época, 40 anos atrás, 50 anos atrás, ninguém comia muita salada, legumes, verduras, e ela não, ao contrário da maré, né, da corrente, ela fazia muito isso. E aí já nos trouxe uma alimentação mais saudável e natural, né? Eu lembro que ela comprava os frangos, as galinhas em galinheiros, existiam galinheiros naquela época, ia buscar os ovos, comprava os frangos vivos, né? Ela depois escaldava, fazia em casa. Ela tinha na casa dela algumas hortas também, né? Obviamente sem nenhum tipo de agrotóxico. Então a gente teve uma influência no início muito natural assim, de alimentação, relacionado àquela época, onde usavam banhas de porco e... Comida de vó, né? Comida de vó mesmo. Para fazer alguns pastelões no forno, também sempre misturado com verduras. Isso nos trouxe algo saudável lá na tenra infância. Mas depois a minha avó veio a falecer. Eu tinha acho que uns 12 anos de idade na época, 12, 13 anos de idade. E a minha mãe tinha muitas funções, muitas atividades. E eu e a minha irmã acabamos tendo que nos virar sozinhos, né? Então a gente fazia lá uma forma de um almoço meio que improvisado, um lanche no jantar. Mas já não era tão saudável assim, já era paladar de criança. Então era muito doce, muito bolo, muita coisa, muito brigadeiro, né? Naquela época a gente fazia com muito leite condensado, muitos laticínios também. E daí vocês dois, criança, cozinhando a própria comida, começaram a distorcer a alimentação que a avó tinha ensinado e fazia. Obviamente veio uma tendência aí com a obesidade, quase que até talvez uma diabetes ali muito... Logo na infância. Logo na infância. Então aí nós começamos a ter que dar jeito nas coisas, né? Começamos a ter que... Sim, como é que a gente vai almoçar? O que a gente vai almoçar? O que a gente vai jantar? Minha mãe lá envolvida, fora, trabalhando, chegando tarde em casa.
Então a gente foi se virando. A criança, quando ela não tem uma referência, ela busca a sua sobrevivência, ela vai no que tem. Isso, né? que tem na geladeira. Exato, o que tem na geladeira. Se não tem, você tenta ver o que é possível. Exato. E no final das contas, a tua mãe trabalhava bastante fora, então vocês ficavam, né, cozinhando e se organizando entre os dois. Eram 2 irmãos, Isso, né? minha irmã mais velha, 4 anos, e eu ali, né? Sim. E daí teve alguma transição, assim, que você vê na tua alimentação, na infância, adolescência, alguma mudança na tua saúde específica? Eu tive que trabalhar muito cedo, então comecei a trabalhar com 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade, né? Logo que a minha avó faleceu, e aí teve coisas de fazer uma refeição por dia, eu tinha que me virar na rua, como é que eu ia fazer? Às vezes tomava um sorvete no lugar de um almoço, Nossa. assim, um jantar, chegava em casa 15 para 1 da manhã, comia metade da geladeira lá disponível, morrendo de fome, saía de casa às 6 da manhã, então não tinha muita alternativa, era uma refeição por dia, mais ou menos saudável. Obviamente começa a haver um descompasso, né? Na saúde. Um descontrole na alimentação e na saúde, né? Muita tendência mais à obesidade, mas também nem tanto, porque na adolescência você está com o metabolismo a 1000, né? Mas depois que passa dessa fase, começa a ter já um distúrbio, né? Um descontrole. Né? Sim. Então, nessa fase em que você foi para o mercado de trabalho, você deixou em segundo plano a alimentação. Total. Porque precisava prosperar, precisava, né, evoluir financeiramente. E é uma coisa que eu tenho visto em outros episódios também, quando cada pessoa conta a sua história, nessa fase de transição entre sair da casa dos pais ou ir para o mercado de trabalho, mesmo ainda na casa dos pais, onde você tem horários diferentes e você precisa buscar a tua prosperidade, você deixa de lado a saúde. A alimentação, principalmente. Não, na verdade, a saúde, né? Porque você não tem consciência específica de que deixando de lado a alimentação, você está deixando de lado a saúde. Mas você acaba colocando isso em segundo plano e pensando, preciso prosperar, então em segundo plano está a minha comida. E coincidentemente, naquela época a gente teve uma influência também da alimentação norte-americana. Começou a chegar muito aqui essas coisas dos lanches, hambúrgueres. E aí foi a transição lá da minha avó, que fazia as comidas saudáveis, chegando muita influência de multinacionais com comidas aí de outros países, trouxe uma influência não tão saudável. A gente começou a ter muito produto industrializado, muitas coisas vieram por questões de moda, etc. As pessoas fumavam em excesso, eu lembro, fumavam em escritórios, fumavam dentro de aviões, não tinha uma consciência de uma alimentação mais saudável. A da minha avó era naturalmente saudável, por uma criação dela, dos meus bisavós, alguma coisa desse tipo. Mas a nossa já começou a ter uma influência fora a falta de tempo, né? Ter que trabalhar, ter que se virar nos 30 para poder se sustentar. Tinha essa questão também de que começaram a surgir possibilidades não tão saudáveis assim, mas que quebravam o galho, entre aspas. Vendiam praticidade e rapidez. Praticidade e rapidez. A alimentação processada, né? A comida processada. Muito industrializada. Ela vende isso. E quando o indivíduo está nessa fase transitória, isso é muito... o ser humano está muito inclinado a isso. Por quê? Não tenho tempo a perder. Sim. Quero algo prático. E daí vem a praticidade da alimentação. Ninguém fazia um molho de tomate. O pessoal abria uma lata lá, colocava num macarrão, às vezes um miojo ali, né? Que também surgiu naquela época. Já era instantâneo. Vai lá e nada de saudável, excesso de sódio, etc. E aí, nessa história toda, eu comecei a trabalhar cada vez mais, né? Para tentar me sustentar, ganhar dinheiro, ficar próspero. E aí fui caminhando para uma obesidade, né? Caminhando assim para uma falta de controle alimentar total, né? Sim. Você percebe assim que demorou mais ou menos quanto tempo para você, numa alimentação desequilibrada, ter impactos na tua saúde, assim? Acredito que não foi muito tempo, não. Um ano para o outro, você já notou um impacto, assim? Uma coisa assim, de 3 anos, né? Foi impactando. Aí foi se agravando cada vez mais, né? Então, chegando lá 13, 15, 17 anos, 19...
quando eu estava lá com 20 anos, já estava numa condição não tão boa assim, né? Sim. Então, E às vezes aos 20 anos, né, que é quando o ser humano ele tá no seu ápice de entrega para o mundo, de produtividade, a gente, né, pensa assim, pô, às vezes a gente abraça mais coisas na vida nessa época, porque é uma fase da vida onde tá de mais entrega, né? sim, De sim. iniciar coisas novas, né? Às vezes viajar, intercâmbio, trabalho, abrir empresa, né? Prosperar. E se a saúde está comprometida, às vezes você não consegue É, executar tudo que você poderia, né? verdade. E daí nessa fase você percebe, Ricardo, que estava num quadro ali de obesidade já? Teve algum ponto assim, não, cheguei no meu limite, agora eu preciso mudar? Acho que eu casei super cedo. Aí quando eu casei eu tinha uns 21 anos, mais ou menos, que eu casei bem cedo. Naquela época se casava com essa Cedo. idade. E aí logo após o casamento veio esse quadro mesmo de obesidade, né? Umas dietas assim totalmente fora do esquema. Chegava em casa estressado do trabalho, era um pacote de bolacha creme cracker e eh, um pote de requeijão, assim, uma sentada antes do jantar, assim, era um aperitivo. Detonava. Detonava tudo, né? E depois ainda tinha o jantar, etc. E aí à noite, antes de dormir, ainda barras de chocolate. E isso, E agora muitas pessoas falam que existe essa relação, né, com o casamento e o ganho de peso. E às vezes pode acontecer essa relação, mas pode ter interferências externas. Você percebe que o casamento também ajudou a agravar o ganho de peso ou não? sim, sim. Tanto que a minha ex-esposa também acabou, ao mesmo Ganhando tempo, peso. ganhando peso. Os dois ganharam peso. Né? Há uma parceria, inclusive, nesse sentido. E não tinha cultura de esporte, de prática de atividade física nessa época. Eu sempre gostei de esportes, mas não me dedicava tanto em função Uhum. já dos compromissos. Você como casa, você quer casa, né? Aí o Sim, carro você já tem, você quer ir no shopping, comprar as coisas. Então você sim. fica lá, entra num círculo vicioso, né? De consumo e ganho de dinheiro, estresse. Você entra lá numa uma confusão tremenda. Que foi mais ou menos o meu caso ali. Aí vai lá, compra um apartamento gigante. Eu lembro que eu comprei logo que casei uma cobertura de quase 500 metros quadrados, um absurdo. E tem que pagar esse E negócio eram aí. só vocês dois. Só nós dois, né? Aí vai lá, carro, comprar não sei o quê. Aí férias, né? 2 férias por ano. Aí você tem que trabalhar muito, se estressa, acaba pulando o almoço, etc. Não dá tempo pro esporte, né? Tudo mais. Sabe, Ricardo, que eu E era vejo um outro tipo isso. de pensamento, né? Do que a gente tem hoje, né? Eu já assisti isso em alguns lugares, em alguns podcasts, falando do fato de, às vezes, na juventude, que existia muito essa concepção e agora as coisas estão mudando, isso é muito bom. Mas da gente ter essa ideia de casamento, comprar a casa própria e comprometer toda a sua energia com isso, a ponto de você não curtir mais, não conseguir curtir o Sim. relacionamento, não conseguir curtir a sua saúde. Aí você tem uma prestação que você vai pagar durante uma vida, né? Um comprometimento ali. Às vezes não durante uma vida, mas você se comprometeu com algo grandioso. Logo, onde você está se desenvolvendo financeiramente, profissionalmente, e daí mais uma razão para você deixar de lado a saúde. Porque Ah, você precisa colocar total energia ali. E até o relacionamento às vezes fica comprometido, porque você com fica com uma certeza. preocupação, Sim, né? sim. E tudo fica de lado, né? Você deixa o esporte de lado, às vezes deixa algum tipo de atividade saudável também. Você vai lá na sobrevivência diante de uma determinada situação, movido por ambição, movido por querer ter uma vida, um status mais luxuoso. E é E incrível, também né? começam a chegar os filhos, né? Você É, tem, aí nasce um filho, daí nasce o segundo filho, depois de um tempo nasce, eu tenho 3 filhos, né? sim. A minha alegria do mundo são os meus filhos. Mas naquela época lá você tem que se virar Tem para que sustentar, rebolar, para dar né? uma boa educação para uma criança hoje. Tem um custo, né? Sim. Então, ainda mais num país como o nosso, né? Que você tem lá que o cuidado a saúde tem que ser privada, a educação privada, a segurança privada, tudo. Você tem que estar sempre, né, bancando as coisas que deveriam vir de uma estrutura governamental que te onera, às vezes, hoje 50% do nosso PIB
das nossas riquezas do país vão para impostos. E a gente praticamente tem muito pouco retorno, né? Sim. Tem os dois lados, né? Sempre analiso que também poderia existir a nossa possibilidade de comprar a saúde, comprar a educação de uma instituição privada se a gente tivesse, né, uma forma mais interessante de ter uma qualidade de vida, né? Um nível de conseguir prosperar mais no nosso país a ponto da gente conseguir realmente comprar isso com liberdade, assim, né? Claro. Poderia ser. Claro. Mas o fato é incrível como o comprometimento da renda e das finanças de um casal no início da vida pode impactar na saúde dos dois, né? Com certeza. E nessa pressão que existe, assim, né? De você se desenvolver e você colocar de lado essa visão sobre o comer, assim. Eu acho que hoje em dia as pessoas são mais conscientes, né? Então já tem uma prática natural de vida saudável, de cuidado com a saúde financeira, a saúde física, né? Com a saúde mental. Hoje já faz parte do dia a dia das pessoas. Que eu considero o tripé da felicidade, que eu falo muito no meu livro, Me Espiritualizei e Fiquei Rico, e justamente está baseado sempre nisso. Você tendo saúde mental, tendo saúde física e saúde financeira, a sua vida deslancha, né? Você começa a ter poder de escolha, você começa a transitar, a navegar nesse mundo de uma forma diferente, né? De uma forma mais livre, né? Mais isenta. Sim, perfeito. Hoje eu acho que isso já faz parte do dia a dia das pessoas, mas naquela época não, era muito comum aí ter que vender o almoço para comprar o jantar, em função de um planejamento às vezes mal feito. Inclusive hoje eu ajudo as pessoas a fazerem planejamento financeiro. Pois as né, pessoas Ricardo? com essa questão aí de ter uma mentalidade diferente em relação ao dinheiro. Sim. Quando eu trago essa abordagem bem integral, eu vejo muito que a saúde financeira ela está muito relacionada com a saúde física, espiritual, mental, emocional. Sim, né? estão Que é o que interligados, você aborda muito no teu Isso, livro. Verdade. E... Insistentemente. É uma leitura muito agradável de assistir, de ler, porque a gente percebe o quanto o fluxo ele vai nos levando ao próximo aprendizado, ao próximo nível. As experiências, os desafios vão levando a gente aos próximos níveis de consciência, né? Seja financeiro, né? Tipo, de recomeçar, de ter momentos de reinício, de recomeço e evoluir para o próximo passo de percepção. Ter consciência, né? Que é o que, no final das contas, você passou e é o que você conta no livro. Pô, quebrei, né? Fui à lona. Quebrei umas 2 vezes, 3 vezes. Para conseguir desenvolver essa visão, né? Fiquei gordo, né? Fui a 139 quilos. Absurdo, né? Exato. Hoje eu estou com 76, 75, né, quilos. Então... Muda, né? Muda todo o processo. E existe esse processo, mas o mais interessante é que ele é individual de cada um, tem as influências. O Ricardo em si, então, no seu início, ele foi inspirado pela alimentação da avó, mas quando ele se viu tendo que executar a sua própria alimentação, ele foi, né, condicionado pelo mais prático, tal. Teve o desafio... Tive que me virar, né? É o que temos. Né? Exato. Teve o desafio da inserção no mercado de trabalho, da rotina intensa, né? Mais o casamento, responsabilidades, comprometimento. E isso fez com que a saúde se agravasse, né, de uma forma geral, para que você pudesse olhar para isso naquele segundo momento e perceber, não, preciso mudar algumas coisas. Com certeza. E até tem a história de quando eu percebi que eu estava obeso, né? Pois é, quando que você percebeu que estava assim no ápice do... Não, preciso mudar. Geralmente quem está acima do peso não tem esse tipo de ideia, né? Não imagina que está acima do peso, acho que está normal. Você olha no espelho, não, normal. Até que um amigo fale, olha, amigo, vamos lá que tô ficando preocupado contigo. E às vezes mesmo quando o amigo fala, esse cara tá enchendo a paciência, não tem o que fazer, é magro demais. Isso que eu não sou gordofóbico, não tem nada, né? As pessoas escolhem, livre escolha, né? As pessoas não tem nenhum problema com relação a isso. Mas eu tava numa viagem lá, acho que na década de 90, para Fortaleza, uma viagem a trabalho, e um pessoal convidou para jantar, né? Um jantar, e o restaurante se chamava Fresta. Aí nós fomos lá, tudo, viagem a trabalho, aquela coisa, vamos jantar todo mundo juntos, etc. E vamos lá no restaurante Fresta.
E aí, na entrada do restaurante, tinha uma fresta e as pessoas, o desafio era passar naquela fresta. Então, tinha que passar naquela fresta ou entrar por uma outra porta lá do restaurante, bem larga, Porta etc. convencional. Aí todo mundo passou pela fresta e quando eu fui passar, eu olhei aquela fresta e disse, eu não vou passar. Eu acho que eu estava lá com 129 quilos ali, eu disse, eu não vou passar por essa fresta. E eu olhei aquela fresta lá, não é viável. E o pessoal chamando, vem. Na dúvida eu vou pela porta. E quando eu voltei, eu morava naquela época em São Paulo, quando eu voltei a São Paulo, eu disse, cara, você está acima do peso, né? Vamos lidar com essa história aí. E eu comecei a estudar o assunto. Isso lá em 92, 95, eu comecei a estudar esse assunto de alimentação mais saudável, como que eu poderia, né, reduzir peso, etc. E em um ano e meio, mais ou menos, sem tomar nenhum tipo de remédio, só com exercícios físicos e uma alimentação mais saudável, diferente de todo mundo daquela época que não tinha ainda esse hábito, eu fui a 68 quilos, praticamente a metade. E tinham doenças naquele período lá, e todo mundo começava, você está doente, etc. Não, fazia os meus exames físicos, né, acompanhava, meu colesterol era 600, caiu para 190. Né? Então tudo isso eu acompanhava lá, sempre com essas questões da medicina. E tudo ok, né? Perdi todo o meu guarda-roupa, tive que comprar todas as roupas novamente. Por um bom Mas, motivo. desde aquela época eu comecei a ter um cuidado maior, né? Colocar dentro da minha rotina exercício físico, né? Hoje faço praticamente 2 treinos todos os dias e às vezes inclusive fim de semana, aeróbicos, não aeróbicos. Eu estou sempre procurando ter uma atividade física. Hoje já virou um vício, né? Não consigo passar um dia, posso estar viajando em qualquer lugar do mundo, eu vou ter que ter uma atividade física. Hoje eu tenho um cuidado com o que eu vou comer, né? Compro um alimento, eu olho o rótulo, né? Aprendi a ler o rótulo lá. Sim. O que tem de proteína, o que tem de sódio, Isso o que tem de todo um caminho, né, gorduras, Ricardo? carboidratos, É toda etc. uma jornada que você percorreu, né? E eu não tinha acesso à informação como nós temos hoje, né? Então, hoje a gente tem lá a internet, a gente tem blogs, tem discussões, tem podcasts que você pode ter acesso à informação, mas não tinha. Eu tive que ser um autodidata, eu tive que comprar revistas, eu tive que ler vários livros a respeito. Eu virei um estudioso do assunto e apliquei em mim mesmo isso. Apliquei em mim mesmo e deu certo. Né? E isso é muito incrível, né, Ricardo? Porque às vezes as pessoas têm essa relação assim com... você mencionou a gordofobia, mas você se deparou com uma fresta e você falou que você percebeu, falou pra você mesmo que não conseguiria atravessar aquilo. Foi um fato, deu um clique ali. Foi um clique naquela hora, pima, eu não vou. E às vezes você não entrar numa roupa que você gostaria, às vezes você não se sentir bem com você mesmo fisicamente, ou algum amigo te falar, ou você se dá conta que você não cabe mais no lugar que você cabia. Eu lembro, a minha mãe, ela já sofreu com obesidade, e minha mãe chegou aos 120 quilos, 1,63 m, né? 120 quilos. E eu lembro que ela não passava na roleta do ônibus. Uhum. Ela começou a entrar pela frente no ônibus. Sim. E esse foi o ponto-chave para ela decidir que não tinha mais como ela continuar daquela forma, né? Então, às vezes, a gente tem esses cliques que fazem com que a gente mude. E tá muito relacionado com a composição corporal. Eu falo muito, assim, que realmente nenhum tipo de preconceito deve ser aceito em relação à composição corporal, à saúde, um tipo de doença. Tem a sua escolha. A cor, a tudo. Mas existe um ponto que é importante, que é a composição corporal impacta na saúde. Sim. Então a gente não pode fazer doença, né? apologia à obesidade, né? Alguma. Porque realmente a obesidade, ela é uma doença de fundo multifatorial e ela agrava a saúde do ser humano. Vai desencadear uma série de problemas. Às vezes os exames não estão tão drasticamente ruins, mas a médio e longo prazo aquilo vai impactar negativamente. Sim. Então essa decisão... Não é só estético, né? Exato. Ela tem um fundo mesmo. muito mais profundo do que às vezes a gente pensa, né? Só não passar numa fresta. Não é só uma fresta, tem outras coisas por trás. Claro. Mas é o fato de se dar conta, né? Que nem financeiramente. Eu quebrei uma vez. Corri o risco, não deveria, botei a culpa no governo, botei a culpa no mercado. Aí o cara quebra a segunda vez. Aí você começa a dizer, não, peraí, para com isso aí, né? Vamos fazer a coisa direito.
né? Tem outras pessoas que fazem e estão dando certo, né? Como é que eu posso fazer para as coisas começarem a dar certo financeiramente na minha vida? Então você passa por situações que você aprende a assumir a responsabilidade, né? Então não passei na fresta, assumir a responsabilidade. Cara, tá todo mundo te falando, você não tá ouvindo, né? Você cada vez compra roupa maior, você cada vez tá comendo mais. Peraí, né? Pô, cara, você quebrou uma vez, quebrou duas vezes, você dá conta, não é o mercado, não é o governo, não é o Brasil, não é isso, não é aquilo. Você tá fazendo algumas escolhas que não estão tão corretas assim. Então você vai começando a se dar conta, vai começando a se conhecer, né? Onde é que eu acerto mais? Onde é que eu erro mais? Então, vamos repetir os acertos, vamos lá. Onde eu sou bom? Né? Eu sou bom, vou jogar golfe, sou bom de tacadas longas. Treina a tacada longa pra caramba, esquece a curta, só aprende a fazer a curta para não perder o jogo lá. É né? o básico. Aquela história, para não morrer afogado, nada ali o básico. Mas se você é bom em nado de crawl, desenvolve o crawl. Costas é ruim, aprende só para se virar, para descansar do crawl. Então É importante desenvolver as habilidades, assim, né? E no fato de... Descobrir os seus pontos fortes, né? Desenvolver Autoconhecimento. desenvolver os seus desafios na alimentação, assim como você falou, não, era bolachinha, creme cracker e requeijão. Pô, no eu vou Rio mudar eles falam isso. biscoito, né? Você fala bolacha, eles não sabem. Eu sou do Rio Grande do Sul, eu falo bolacha. Muito Tu também, Rio. né, guri? Eu também. Tu também né, que eu no sei. Rio eles tiram mó sarro, tu falava, o que é bolacha? É biscoito. Biscoito. Mas assim, o fato é que o teu desenvolvimento ali, ele passou por essa fase crítica, a percepção, né? A percepção de que você tinha ultrapassado a linha ali da saúde, que você queria, você percebe que não, vai ser bom pra mim, né? Essa percepção de que é importante pra mim que eu mude agora, pra que amanhã não se agrave mais, né? E daí depois disso você entregou pro mundo. E daí teve até o fato de criar uma empresa que é uma aí das mais importantes dentro do cenário nacional de superfoods. Verdade. Participei de uma criação de um ícone, né, nessa área de alimentação saudável, de superfoods. A gente realmente, nós fomos os pioneiros, eu acho, de desenvolver isso comercialmente e ter fãs, não ter clientes, né? Nosso objetivo era sempre ter fãs. E foi um negócio de sucesso, tinha tudo a ver comigo. A gente hoje vendeu essa empresa e uma grande multinacional acabou com o negócio, está com o negócio lá para fazer com que ele cresça ainda mais. Prometeu manter, né, a essência, né? Vamos ver se isso legal, realmente né, vai acontecer. Eu tô torcendo, para que isso aconteça. Foi muito interessante que eu botei a minha experiência em prática, né? Acho que isso é importante. E é o que eu vivi, né? Não foi o que eu li, não foi o que eu ouvi falar. Leu também e depois viveu. É o que eu vi. O que está no meu livro também, Me Espiritualizei, Fiquei Rico, é o que eu vivi. Você lê o livro, você vai ver lá uma narrativa das minhas experiências baseado em dados e fatos, né? Então, é algo que realmente tem uma essência, né? Tem uma base, tem um alicerce. É muito legal. A Pura Vida, ela nasceu numa fase em que você já estava na busca. Eu lembro que antes do nascimento da Pura Vida, a gente se conheceu, né, numa consulta, foi meu paciente. Foi, verdade. Logo no início ali da minha... 8, 9 anos atrás, né? Faz bastante tempo. Eu formei em 2014. Então, 8 anos aí, 8 anos. E eu lembro que você já vinha indo para a Índia, já estava no seu desenvolvimento de saúde. Você foi no meu primeiro ano da graduação, um dos pacientes que era um desafio de aprendizado para mim também, né? Que, poxa, ele já era vegetariano e ele já tinha aí vários consumos de chás da Índia, tinha incorporado muito do universo. Muita coisa ayurvédica, do Oriente, né? para cá. Isso é um ponto que eu acho muito legal, Ricardo, quando você consegue unir o Ocidente e o Oriente de uma forma não muito radical ou agressiva, porque eu vejo que nós do Ocidente temos um perfil e às vezes as pessoas querem viver o que os orientais vivem, só que essa é a existência deles. Ou né? Na minha adolescência, que era o que os americanos viviam, né? Exato. Vamos comer batata frita, hambúrguer, ketchup, mostarda, etc., produtos industrializados, e aquilo não era tão... E a gente começou a esquecer do feijão, do arroz... Que é a nossa essência, né, do Brasil aí. E essa união foi algo muito legal, porque você conseguiu trazer
essa mistura de uma forma muito sutil e positiva para tua vida aqui no Ocidente. Sim, né? sim. Então, a cada vez que você voltava da Índia, você vinha e trazia um pouco mais de saúde e misturava com a essência Eu sempre brasileira. fui muito curioso, não só da Índia, mas às vezes quando eu ia para a Europa, até os próprios Estados Unidos, né, que começou com essa onda dos superfoods mais recentemente, né, dos últimos 10, 15 anos. As próprias viagens para a Amazônia, eu trouxe muita coisa da Amazônia, dos índios, dos caboclos amazonenses. Então eu sempre fui muito curioso em relação à alimentação e também em relação às práticas físicas e práticas mentais, né? Eu participei de muitos encontros de meditação, yoga, vários tipos de terapia. Então, o que eu tenho falado assim da questão da saúde física, né, que a gente abordou aqui, da saúde financeira, né, também teve a saúde mental, porque a minha cabeça era uma macaca louca solta numa loja de cristais, a minha mente era... E eu comecei também a aquietar a minha mente, né? Como é que eu vou deixar minha mente mais estável, né? Minha mente fluindo no bem, no positivo, no bom, né? Não só em relação a mim, mas também a outras pessoas, né? Envolvendo o bem maior, né? Como é que eu posso contribuir, sei lá, fundando uma empresa, ajudando a fundar uma empresa, fazendo um livro, desenvolvendo um projeto de saúde financeira, como é que eu posso, de educação financeira, como é que eu posso ter algum tipo de influência, mesmo que seja pequenininho, mesmo que seja um grão de areia, né? De uma praia, mas que seja, sabe? Você focar também no bem maior, se esquecer um pouco, porque às vezes a gente se encanta com a nossa história, né? Me encanto lá com a história da floresta, me encanto lá com minhas viagens para a Índia, minhas viagens para a Amazônia, para a Europa, para os Estados Unidos, meus estudos, as comidas, né? Eu gosto muito de cozinhar também, é o que eu faço. Mas e aí, os outros, como é que estão, né? Como é que estão as pessoas no Brasil, financeiramente falando? Como que elas estão, né, vivendo financeiramente? O que elas estão comendo, as pessoas no Brasil, né? Como elas estão conseguindo se exercitar, né? Então, a gente tem um país que eu sempre falo, com 400 mil famílias que ganham mais de 20 mil reais, né? E em relação a 220, 230 milhões de habitantes, né? Se a gente for transformar em famílias, é muito pouco, né? Sim. Então, a gente ainda tem situações assim muito a serem resolvidas aqui. Uma distância grande. E como que a gente pode, né, contribuir para isso? Esquecer um pouco da nossa história, mas será que todos têm essa condição de começar a pensar nos outros e deixar de serem tão egoístas assim, né? Então, isso tudo é uma coisa que tem que ser colocada na balança, né? O passo de você conquistar a tua saúde financeira e depois conquistar, e junto ao mesmo tempo conquistar a tua saúde física e mental, durante essa jornada, né, de, enfim, mergulho espiritual, Índia e autocuidado consigo mesmo, te fez florescer empresas e negócios que conseguem entregar para o mundo a tua experiência que tu viveu consigo mesmo, né? Eu sempre procurei isso, qual é o impacto positivo? Eu já fui sócio de quase 10 empresas, mas qual é o impacto positivo que isso vai gerar na sociedade de uma maneira... E isso eu acho que é a beleza do empreender, sabe, Ricardo? Quando você consegue alcançar um nível de autonomia a ponto de você não terceirizar a responsabilidade das coisas que acontecem com você. Nem as ruins, nem as boas. Então, assim, se tudo que aconteceu de bom contigo foi porque você lutou por isso, quebrou algumas vezes, bateu a cara e voltou e conquistou. E agora você consegue entregar com mais pureza, com mais... às vezes você consegue entregar com mais essência porque você vivenciou todas as fases daquilo, né? Com mais verdade, né? Exato, porque você vivenciou do início, né? E essa é uma das belezas, assim, do empreender. Então você percebe que no nascimento da Pura Vida foi mais ou menos o nascimento da tua saúde, do teu vigor físico. Você percebe que você estava no auge da tua saúde nessa época ou não? Ou ainda estava num processo de evolução? Eu ainda estou num processo de evolução, né? Perfeito. Eu estou sempre buscando como uma forma que eu possa me aprimorar, né? Tipo, ontem eu nadei 1.000 metros, meu objetivo é nadar 3.900 metros, né? Então, a meta a gente vai sempre aumentando um pouquinho, né? Mas assim, o fato lá naquela gordura corporal época... X, eu tenho um objetivo de uma gordura corporal, né? Mesmo que seja melhorar uma coisa... cada vez mais. Então, eu tenho financeiramente tanto dinheiro, eu tenho uma vontade de ter mais dinheiro do que isso. Não é que me falte,
o que eu precise mais, mas são objetivos que a gente vai... Quanto mais você tem, mais você também consegue entregar para o mundo, Estou né? impactando tantas pessoas, eu gostaria de impactar mais pessoas com o meu projeto de educação financeira, de saúde financeira, como que eu faço para... A gente está sempre buscando, mas tem que curtir essa jornada, sabe? Eu acho que não é se preocupar com o andar que eu vou chegar, né? Sim. Tô lá no térreo, eu quero chegar no 10º andar, eu vou curtindo a escada, o primeiro andar, puta, legal, né? Segundo, terceiro, eu acho que curtindo o caminho, né? Não se preocupar tanto com onde você quer chegar, sabe? Eu acho que isso que eu tenho feito, procurado incessantemente fazer, né? Curtir a jornada mesmo, os amigos, eu quero ser um ótimo amigo dos meus amigos, eu quero ser um ótimo pai, um ótimo filho da minha mãe, né? Quero ser um excelente sócio dos meus companheiros aí em negócios. É isso, sabe? Eu quero estar sempre... É um progresso constante, né? Progresso constante, né? Orai e vigiai, né? É isso aí. Meu livro traz muitas coisas do Novo Testamento, sou um admirador da história de Jesus, né? Não sou um fanático, nada, né? Eu acho que isso, quanto mais livre, melhor, né? Inclusive, eu acho que a alimentação, que são teu foco aqui, né? Ela tem essa coisa da união, sabe? Ela tem essa coisa da paz, de agregar, de comemoração. De compartilhar, de humildade no servir. Poder ver a alimentação como uma coisa assim, sabe? Ah, eu sou vegetariano, você é carnívora? Não. Eu sou vegano. Não sentamos na mesma mesa. O pessoal fala, você é vegano? Assim? Eu digo, não, eu sou filho de alemão. Né? Sabe, são uns negócios assim meio... Eu sempre tento trazer isso também, fica uma coisa separatista, não é, gente? Ok, deixa o cara comer carne, as pessoas vêm me desafiando, por que você não come carne vermelha, nem carne de porco, nem frango, né? Ah, ok. Tem gente que não come ervilha. Come aí, né? Tem as questões, fica... Sabe? E não segrego, eu agrego, cara, vamos aí, pô, tá gostoso, legal, o cheiro tá bom, sabe? Então, a gente procurar mesmo na própria alimentação. Também no atletismo, né, na atividade física, assim, eu vejo que tem muitos, não, eu tenho um nível X, né? Eu nado os 3.900 metros, você nada só 1000zinho aí, sabe? Pô, me ajuda a chegar onde você tá. Me inspire. Assim como o cara que tá chegando e tá nadando 300, né? Como é que você... eu ando de bike 40 quilômetros, você tá andando só 25, 30. Tudo parece que... eu tenho 20 milhões de dólares. Você tem só $1 milhão. Você não participa do meu clube aqui de charuto. Peraí, gente, calma aí, né? Vamos agregar, vamos se unir, né? Religião, né? Religião é uma das coisas também mais fortes de separar, né? Eu vejo muito religião é relíquia, né? É religação, é a ligação das pessoas. Né? Então, acho que esse conceito também tinha que dar uma mudada, né? Com os nossos filhos, com os nossos netos. Eu não ainda acho que a minha geração ainda não vai conseguir, né? Talvez a nossa geração ainda não vai conseguir ter um conceito mais agregador, né? Mais envolvente, mais coletivo, né? Eu procuro na hora de subir no ônibus ou de subir no metrô, o cara vai dar cotovelada e vai querer entrar. Né? Não vai ter jeito, ele não vai dizer passe. Né? Eu vejo pegar voo, absurdo. Né? Nossa, para sair do voo. Agora que tá todo mundo voltou a viajar, né? Tá absurdo, gente, tá absurdo, né? Sabe, Ricardo, assim, que vai tirar uma mala esses padrões são os que separam, assim, né? Então, quando você cria esses rótulos em você, como, sou vegetariano, sou isso, eu sou... na verdade, são várias películas que você vai incorporando sobre o que as pessoas pensam que você é e aquela ilusão do eu, que, na verdade, se você tirar todas essas camadinhas, vai restar quem você é realmente. Sim. Né? E, eu sou isso. Na verdade, eu sempre digo assim, eu sou nutricionista, eu sou instrutora de yoga, eu também sou isso. Mas eu sou várias experiências que eu tive. Ou eu estou, né? Porque estou nesse momento. Você pode ser, Exato. Pode abrir uma grande empresa. E continuar sendo nutricionista na essência, com a mesma visão de tudo que eu aprendi. Pode ser uma mestra de yoga. Posso ser apenas uma podcaster. Sim, né? A gente está. Né? Até Exato. porque nesse mundo é aqui uma passagem, a gente não vai levar nada, tudo é impermanente. Né? Essa ideia de padrões apego aí, separam, né? Separam, porque então eu só vivo no grupo das nutricionistas, ou eu só vivo no grupo do yoga, e aquela outra parcela da população não está no grupo, Sim. né? Então essa divisão, ela acaba gerando desidentificação, né? Então você se desidentifica com você mesmo.
Eu lembro que eu escutei muito isso do meu professor de yoga. Às vezes, você cria camadas na sua frente, na frente do seu ser, para gerar uma identificação com o outro. Então, assim, agora eu sou vegetariana, daí eu sou amiga dos vegetarianos, os vegetarianos vão gostar de mim. Mas quem não é vegetariano não vai gostar, os stakeholders das e daí tribos, você, né? você vai várias tribos. criando eu moro essas na Lagoa, camadas. você mora em Jurerê, nossa, né? Aí não se falam. Mas, na verdade, você se desidentifica de você. Geográfica, né? Exato. Você se desidentifica de você a ponto de você criar identificação com grupos. E no final das contas, se você abandonar todos esses rótulos, você consegue fluir no mundo e ter identificação com todas as pessoas. Porque no final das contas a gente na essência, totalmente idêntico, né? Então, órgãos vitais, emoções, sentidos, todo mundo tem a mesma coisa dentro de si, só as experiências que são diferentes. Então, às vezes eu não vou gostar de carne porque as experiências que eu tenho com a carne são específicas minhas. Outras pessoas têm outras experiências. Né? Eu lembro que as pessoas mais desenvolvidas que eu tive o prazer de conhecer na minha vida foram as pessoas mais simples, né? E nesses meus estudos espirituais aí, todos esses estudos aí de meditação, yoga, essas viagens, essas terapias diversas aí que eu fiz, a gente usava muito a analogia da cebola, né? Então, que você está falando camadas, né? Então a cebola você vai lá tirando uma camada, mas no núcleo mesmo fica a simplicidade, né? E a humildade verdadeira, não aquela humildade arrogante. Eu sou o mais humilde de todos aqui dessa sala. Isso já não é, já perdeu de ser, já deixa de ser humildade. Eu sou o melhor humilde que eu posso ser. A arrogância é escondida atrás da porta, né? Mas isso fica a simplicidade, sabe? Às vezes, pra mim, pô, legal, o pessoal me encontra na praia, eu tô lá com um calção, um chinelo de dedo lá, uma Havaianas no pé, uma camiseta, tô curtindo em qualquer lugar do mundo. Tô num restaurante, às vezes simples, num boteco, mas se o cara faz lá um negócio que ninguém faz legal lá, com queijo misturado com não sei o que, eu adoro, independente se é um chefe com grife, com estrela Michelin ou não. Adoro ir também em lugares com estrela Michelin, mas não quer dizer que eu não possa ir num boteco e ser feliz do mesmo jeito, né? Sim. É muito interessante, né? Que ao longo da vida a gente vai aprendendo a degustar as coisas, assim como o cuidado consigo mesmo na alimentação. Sim. No início a gente quer praticidade. Depois que existe essa evolução ali do processo principalmente de se encontrar com o seu servir, né? Então, assim, o que eu vou fazer no mundo? Então, você tá nessa transição, às vezes você se debate e deixa de lado, né? Como a gente falou no início do episódio. Mas depois você tá naquela fase que, assim, bom, eu já sei o que eu vou fazer no mundo, comprometi a minha saúde, às vezes, né? Na maior parte das vezes existiu essa fase, e daí você... Que é a sobrevivência, né? Você tem que sobreviver, você não tem escolha. Tem escolha. Existe, né? São poucas as pessoas que nasceram numa família que já tem esse cuidado e seguiram com esse cuidado. Porque mesmo que você tivesse nascido numa família com uma visão de saúde desde o início da tua infância e tivesse tido a oportunidade de comer vegetais sempre, que a tua avó tivesse cozinhado sempre pra ti, mesmo assim você ia passar por uma fase que é de sair de casa e ter que ir trabalhar. E essa transição de contato com o mundo faz com que você pense... Meu Deus, agora eu tenho que comer prático. O que eu vou escolher para comer prático? Então, daí talvez você estivesse desafiado pelas influências de amigos, de colegas de trabalho e tivesse decaído a tua qualidade ali de saúde. Hoje tem opções. Você chega numa praça de alimentação de shopping, que eu odeio, mas tem lá um restaurantezinho de comida saudável. Né? Aquele restaurantezinho de comida saudável. Você já viu o cheiro de uma praça de alimentação? Você tá a 50 metros de distância. Nossa, eu não consigo nem passar perto da... Mas você tem lá, na minha época era só hambúrguer, Sim, agora já tem mais opções saudáveis, com certeza. Mas essa fase de você evoluir, você começa a querer mais qualidade. Porque você conquistou algumas coisas e agora você quer entregar para o mundo. Já tem escolha, né? Começa a ter escolha. E essa possibilidade de escolha, ela tá muito conectada com o financeiro também, né, Ricardo? Então é uma coisa que tem se repetido aqui nos episódios do podcast. Quando que eu adquiri um olhar para minha alimentação, foi quando eu pude ter um pouquinho de liberdade financeira. Você consegue conectar, assim, as escolhas alimentares com a saúde financeira diretamente, assim? Hoje, mas nem tanto.
Eu acho que é uma questão mais peculiar do nosso país aqui, né? Do nosso estilo de vida adotado assim, no país. Mas, por exemplo, quando eu ia para a Índia, e lá ainda tem a questão das castas, né? Não entrando nesse aspecto aí, mas eu via que muitas pessoas de castas inferiores me convidavam para jantar. Eu já era lá, ficava 90 dias lá, às vezes ficava 30 dias, fui 11 vezes seguidas para a Índia. E você ia jantar lá na casa da pessoa e mesmo eles eram muito pobres, assim, muito pobres. E era auspicioso você estar lá jantando lá com eles, né? Você é um convidado estrangeiro, etc. Você comia primeiro, depois eles que comiam, né? Eles deixavam a visita comer primeiro. Mas no dia a dia, depois às vezes eu ia lá levar um presente, visitar, eu via que no dia a dia, mesmo eles sendo extremamente pobres, eles tinham uma alimentação saudável. De qualidade. De qualidade. Muito básica, assim, muito... Às vezes eles iam lá, pegavam no ashram lá o alimento, pegavam lá para doações de alimentos, de farinha, algum tipo lá de arroz, mas eles tinham... Era saudável, era saudável. Tanto que, relacionado a câncer, né, proporcionalmente falando, a Índia é uma das menores incidências do mundo de câncer. Né? Eles atribuem aquele tempero que eu sempre esqueço no açafrão. Né? Masala, o açafrão, que parece um dourado, né? Que o verdadeiro lá tem uma cúrcuma, né? Lá às vezes chamam de açafrão, uma coisa assim. Mas não, eles são muito saudáveis, mesmo não tendo grana para nada, né? Mesmo pegando lá um alimento, dividindo entre as pessoas, aquele pãozinho que eles fazem lá numa pedra, aquecida que eles usam uma bosta de vaca para fazer um fogo, né? Aquilo é combustão pura lá, faz aquele foguinho ali com aquela coisa. Mas tem algo saudável. Essencial, né? Essencial, né? Mas isso acontece aqui no Brasil também, Ricardo. Então, assim, a gente tem uma alimentação saudável, com custo baixo, que são os vegetais, as hortaliças, a comida da feira, mais os cereais e as leguminosas, que estão muito presentes aqui no Brasil. Mas a gente tem aquela... Você acha com custo baixo? Sim, mais acessível do que, às vezes, uma alimentação industrializada. Sim. Mas as pessoas têm essa relação de status com o alimento industrializado. Então, quando ela ganha um pouquinho mais... Ela vai lá e pega a lata de... Ela vai querer um alimento industrializado. Multiprocessado lá. E talvez na Índia, os alimentos industrializados e processados talvez não estejam tão presentes, né? Como uma representação de status. E daí, às vezes, as pessoas optam pela sua comida original. Né? Talvez, não tenho certeza. Mas fico imaginando que pode acontecer isso. É uma questão de costume mesmo e não ter grana para comprar, né? Acho que eles não tinham. Tem um ghee lá que você pode comprar numa lata, que é industrializado, um ghee, né? Que seria uma manteiga mais pura que existe na face da terra. Mas eu vejo que eles mesmos faziam ghee lá. Pegavam lá o leite da vaca, que são sagradas, né? Pegavam lá e faziam um ghee na casa ali com essa bosta de vaca lá, mexendo, né, como combustão, numa panelinha, que às vezes até eles usam calotas de carro como panela. Os carros passam na estrada, tem muito buraco lá na Índia, perdiam as calotas, eles usavam calotas de carro como panela, assim. Então... Realidades, né? Realidade. Diversas realidades. Os índios, né? Se a gente for, falamos de Índia, mas se a gente for para a Amazônia, né? Os índios, uma alimentação muito saudável, muito saudável. Como que foi a tua experiência lá na Amazônia? Incrível. Tenho muitas saudades. Fui há 2 anos atrás, assim, já estava meio que em pandemia, né? E gostaria de voltar sempre lá. Mas você já foi outras vezes, né, Ricardo? Já fui umas 10 vezes para a Amazônia. Especialista em chás. Também. Muito legal, muito legal. E a gente tem aqui, né, essa visão, assim, de povos originários. E às vezes eu conecto com isso até numa conversa no outro episódio com a Thalissa, a gente estava falando nisso porque ela também já foi em algumas ações para a Amazônia e África, da gente ver que às vezes os povos originários ou as pessoas que vivem no interior, elas mantêm a essência do comer mais conectado com o que tem à sua volta da natureza. Então, conseguem manter a saúde. E às vezes a população que está na periferia, que visualiza o acesso a algumas coisas
que são trazidas de fora, influências, industrializados, né? Como você falou, sofri influência dos americanos naquela época com, enfim, hambúrguer e comidas fast As food, né? multinacionais vieram em peso para cá. Na década de Exato. 80, o E pessoal daí, acelerou aqui. a periferia, ela vê isso. Ela vê, mas não consegue alcançar. Aí, quando a periferia consegue alcançar em algum momento, eu consegui ganhar, ter um aumento de salário, com o que eu vou querer investir? Não é em melhorar a qualidade do alimento, é em ter acesso àquele alimento industrializado que eu sonhei em consumir, Eu vejo experimentar. que o sonho deles, quando tem um dinheirinho, é ir numa lanchonete aí famosa que fica nas esquinas do... E no final das contas, o do Ricardo Brasil. lá, office boy, né? O Ricardo office boy também, no momento, ele comprou aquele alimento. Comprei. Né? Porque era acessível, era rápido. E, poxa, vou voltar pra casa. Talvez você não tivesse escolhido, poderia ter escolhido, vou comprar uma marmita de arroz e feijão, um bife, uma salada, ou vou comer um hambúrguer naquela época. Você sofreu a influência de alguém que você via que o hambúrguer estava ali e você não tinha acesso sempre, mas, agora eu tô trabalhando porque e tem. não tinha conhecimento, né? Estava relacionado à ignorância também, né? Não tinha E aí que entra a nossa maior arma, que é a educação. Porque eu vejo isso em todas as áreas, em todos os círculos que eu conheço. Ricardo, a qualidade alimentar, ela está relacionada com a educação da pessoa, não com a liberdade financeira diretamente. Porque às vezes a gente tem pessoas que ganham um valor considerável, até ganham muito mais dinheiro, né? Ganham dinheiro, mas não investem seu dinheiro na própria saúde, às vezes morrem cedo. Não conseguem ver que aquilo realmente poderia ampliar a sua saúde, a sua longevidade, né? E pessoas que não têm muito acesso, mas se interessam, o interesse pelo tema saúde. Mas se eu cuidar E isso é muito desafiador para o ser humano que não tem acesso ao mínimo, ao básico. Às vezes o ser humano que está com fome, que trabalha, estuda e tal, ele não tem aquela possibilidade de se interessar pela saúde. Mas se você tiver um pouquinho se você der o próximo passo, que é uma coisa que eu faço na prática clínica, eu tenho algumas vagas sociais todo mês. Essas vagas são totalmente gratuitas para os projetos sociais que eu tenho parceria. E as pessoas, elas têm, às vezes, não ganham tão bem como normalmente a faixa financeira dos meus pacientes, mas elas têm acesso à informação. No momento que elas têm acesso à informação, elas dão um grande passo. Elas não precisam gastar mais com comida. Elas apenas precisam escolher melhor, né? E isso a gente vê em todas as classes sociais que hoje a gente visualiza aí, né? Que está relacionado também à educação financeira, né? Você tem informação de como lidar com dinheiro, gastar menos do que você ganha, ter sobras, economizar, aplicar isso, não se endividar, não pagar juros altos. Mesma coisa também da física, né? Você que caminhe 30 minutos por dia, acorda às 5 da manhã, vai caminhar 30 minutos, uma hora, né? Vai dormir mais cedo, para de assistir novela, para de assistir seriado, vai dormir mais cedo, acorda cedo lá, dá uma caminhada. É informação, né? Às vezes isso tem uma condição de dar esse impacto para o bem maior, né? Para o coletivo, né? A gente passar a informação. Por que eu me dedico várias horas do meu dia para passar a informação? Né? Justamente por causa disso, para ver que chegue em alguém, né? Que chegue em 2 pessoas por mês, que legal. Ela pode mudar o ponto de vista dela em relação ao dinheiro, lidar melhor com isso aí, ficar mais tranquila, poder dormir melhor à noite, né? Não estar vendendo o almoço para comer o jantar, né? Então, a educação financeira para crianças, eu acho que isso pode mudar o futuro do país, né? Em 20, 30 anos a gente pode ser uma nação desenvolvida, com as crianças aprendendo, né, o que é o dinheiro, como que eu vou gastar esse dinheiro, etc. Como que vou fazer, onde eu vou aplicar, onde eu não vou aplicar. Imagina aprender matemática com educação financeira, mais interessante, né? Muito mais. Pode mudar o futuro de uma nação. Incrível. É uma das disciplinas que são interessantes, né, para colocar na grade curricular. Sim. Na verdade, já tem uma lei para isso, mas na prática não está funcionando muito, não, né? Talvez em função do que a pandemia atrapalhou, as questões do pessoal não ter o estudo presencial, né? Mas tem uma lei para isso, uma lei federal, que obriga as escolas a fornecerem para as crianças a educação financeira, né? Todas as escolas? Todas as escolas. Públicas e privadas? Públicas e privadas, né? Está relacionado ao MEC, Secretarias de Educação, mas ainda não está sendo implementado.
Vamos aguardar aí os próximos episódios, então, do que vai vir a acontecer. Eu acredito que esse seja um grande passo para a nossa evolução enquanto seres humanos, né? Porque quando a gente abandona a preocupação com o financeiro, a gente está com o financeiro organizado, a gente consegue olhar para as outras áreas da vida com mais calma. Isso. Agora me veio o assunto de quando eu visitava meus parentes na Alemanha, né? Meu pai nasceu na Alemanha, eu tenho tios na Alemanha, tenho primos lá. E aí, geralmente eu procurava ficar hospedado na casa deles para ter um convívio maior, né? Com a cultura, com os parentes, muito distante. Eu lembro que nos jantares, assim, a gente ia jantar, eles me questionavam antes de dormir quantas fatias de pão eu iria comer durante a manhã, se era com manteiga, se era com queijo, quantas xícaras de café eu iria tomar, o horário do banho, o horário que eu ia entrar no banho, tipo, você entra às 7h05 no banho, você tem que liberar o banheiro até às 7h15 para que a outra pessoa possa tomar banho. Esse tipo de disciplina que tem a ver com uma consciência do pós-guerra, né, onde essas pessoas passaram por privações assim tremendas, faz com que elas tenham hoje um melhor desempenho. Claro que eles estão convivendo com uma inflação que desde a guerra eles nesse momento atual não tinham vivido, né, em função desse caso da pandemia e tudo mais, o mundo inteiro, né, de uma forma fiscais, da global. Guerra, né, Rússia e Ucrânia, estão numa situação que não é das melhores, né, nesse momento. Mas eles ainda têm muitas reservas, né? Eles têm muito ainda gordura para queimar, né? Diferente de nós. Porque eles preservaram os recursos, né? Quando me perguntam quantas fatias de pão eu vou comer pela manhã, eles estão preservando o recurso. Não é um consumo desenfreado, né? Não é uma coisa que vai faltar para o outro. Então isso tem a ver também com o consumo consciente, né? As pessoas tanto na alimentação, quanto o uso consciente do dinheiro, a atividade física consciente também, tudo isso. Né? A visão. A visão. Né? A visão do amanhã de uma forma organizada, que é só quando você realmente consegue organizar a tua mente. O tempo no banheiro, né? Vai gastar muita água, vai gastar muito gás, né? São energias que tem várias pessoas para tomar banho. Energia elétrica, né? Você tem que ter um uso cuidadoso disso, né? Porque um dia isso pode acabar, se não for bem usado, né? Então, os nossos recursos são escassos. Né? Eu tenho me questionado sobre os recursos escassos, efetivamente ou não. Acredito que essa escassez de recurso é um ponto que a gente tem analisado e tem vários vieses sobre os estudos das fontes de energia, né? Mas o ponto da organização se você fosse perguntado, ou se alguém hoje que está olhando para a sua alimentação, fosse perguntado assim, o que você vai comer amanhã? Né? O que você vai comer amanhã de manhã? São quantos ovos? Então, se planeje para isso. Isso impacta tanto na produtividade disso, então assim, são 5 pessoas na família, vamos organizar para ter uma sinergia enquanto um está tomando banho, o outro está cozinhando, o outro está fazendo, e são quantos, né? Então, existe uma organização que melhora a produtividade da família e existe um planejamento e uma visão de que quanto que eu vou comer amanhã para não comer muito a mais nem muito a menos. Sim, sim. Né? E isso impacta na saúde. É verdade. Né? Porque se o ser humano se perguntar... E não desperdiça, né? Não compra lá... Para que comprar 20 fatias de pão, vocês só vão comer... Eu lembro deles trazendo uma banana, eu ficava impressionado. Uma banana? Com uma banana na mão. Assim, você foi no mercado, comprei uma banana, você gosta de banana, né? No Brasil come banana, uma banana. Negócio é vendido por... Lá em casa não dá, lá em casa são 3 caixas, porque olha, vai 5, 6 bananas no dia. Porque vocês comem, mas tem gente que compra lá um cacho de banana, e come 3 e joga tudo fora, sabe? Esse desperdício de recursos, né? Que eu falo que poderiam estar sendo... Tem 20 milhões de pessoas passando fome, né? Quando falo em recursos, é ter uma melhor distribuição, né? Perfeito. No Brasil, a gente tem 20 milhões de pessoas vivendo com menos de R$100 por mês, né? Então, não é que eu não vá dormir direito em função disso, mas... O que me preocupa entender, né? Quando eu vou como fazer pra esperar? Quando eu vou jogar uma comida fora, gente, eu fico... Como é que eu tô jogando, gente, uma comida fora, né? Num restaurante eu vejo, as pessoas pedem lá, comem só um pouquinho, assim, acham que é chique, né? Comem um pouquinho e tal. Vou deixar o prato inteiro quase. Né? Então por que pediu? Então não peça, né? Isso não acontece comigo, eu sempre fui ensinada a zerar o prato, entendeu? Eu também. Minha mãe fala, olha,
Começou a comer, termine o prato. Então, sirva o que você vai comer. Isso é muito importante, né? Na minha casa eu não usava esse discurso, mas na casa de amigos eu ouvia muito assim, coma tudo porque tem muita criancinha passando fome, né? Sim. Então, coma tudo. Eu na minha casa nunca ouvi isso, até porque minha mãe não estava muito presente, a minha avó não tinha essa questão, mas isso é muito comum, né? Coma tudo e tem que ter, né? Esse cuidado, né? Esse cuidado aí. Pô, Rick, quero mostrar aqui. Ops, não deu o ESC aqui agora. Acho que eu não vou conseguir mostrar. Ju, você consegue abrir a tela aqui pra mim, por favor? A gente queria mostrar o teu Instagram, porque tem uma foto emblemática aqui, que eu quero trazer pra gente comentar o quanto a longevidade é impactante na evolução, na vida, né? Então, a gente vê aqui que você comentou, você colocou essa foto de 2012 e 2022, né? São reais, né? Então, reais sem filtro. Sem filtro, eu nunca uso filtro em nada. Então, a legenda foi muito legal. Sem plásticas, sem filtros, só com esporádicos tratamentos dermatológicos. Ruivinho, né? Tem as suas sardinhas aí, a ancestralidade. E os cuidados com a alimentação e prática de esporte, né? Isso. Então... Até que essa foto não tá tão boa assim não, viu? Tá incrível. Melhor, mas a ideia é mostrar aqui tá o teu Instagram, né? Depois pra galera dar uma olhada. A divulgação do livro e algumas coisas. Eu não trouxe o livro aqui, mas eu quero mostrar o livro. Ó, o livro Me Espiritualizei e Fiquei Rico. Um dos mais vendidos aí da Amazon, né? Um dos 70. E... Alguém pediu um autógrafo que eu nem tinha visto. Ó, que chique! Mas a ideia é de trazer essa visão, né? De longevidade e de saúde. E o que te leva a ser cada vez mais longevo, Ricardo? Hoje eu estou estudando muito isso, né? Eu estou com um nutrólogo me assessorando também. Legal. Eu estudo junto com ele, é muito legal porque ele é aberto a isso. E o meu desafio, estou com 56 anos, meu desafio realmente agora é a longevidade, né? Então, como é que está o meu corpo, como que ele está funcionando, né? Como que eu estou dormindo, como que eu estou acordando, como que eu estou treinando, como eu estou me relacionando com as pessoas, como que está a minha mente, o que me irrita, o que não me irrita, o que me traz paz, né? O que me traz alegria. Tudo isso faz parte desse ambiente aqui, né? Desse ectoplasma aqui encarnado. Em que você está encarnado. Em que eu estou de vida, né? Então, hoje, meu estudo é isso, o tipo de suplementação que pode ser benéfico. Vamos voltar a fazer comida, como agora a gente mencionando os cachorros, né? Tá todo mundo agora fazendo comida para cachorro. Antes era ração. Sim. E era uma das melhores dietas. A gente está meio que na ração, assim. Eu acho que a gente está meio que na ração? Eu tô achando. E a gente está voltando um pouquinho para vamos cozinhar, né? Vamos lá ver o que a minha avó fazia lá com as verduras, com os legumes, e o feijão e arroz, cadê, né? Vamos verificando isso, o que contribui também, né? As frutas. A gente sabe, né? Para suplementação de vitamina C teria que ser um caminhão de laranjas, né? Mas que seja pouco, vamos vendo o que dá para ir incluindo do natural, né? Nisso. Eu acho que está muito, pelo menos a minha turma, assim, está muito eu diria, na ração, nas pílulas. Eu ainda estou nessa história. Antes de vir para cá, foram 40 e poucas pílulas. Né? Mas dentro desse estudo que eu estou fazendo, né, que eu estou mergulhando de coisas todas naturais, toda manipulação, não existe nenhum remédio, algum tipo de remédio. Alopático, é tudo fitoterapia ou nutrientes. Isso, nutrientes, né? Dentro dessa minha filosofia, quanto mais natural, melhor, né? Sim. Mas tô nessa fase. Eu vejo que alguns amigos também estão, da minha turma, assim, estão também nesse... Mas começando a pensar a repensar sobre... Quando você fala ração, você fala suplementação. Isso, tô falando de suplementação, desculpa, ração. Ração, vulgo, suplementação. Existe um ponto, né, que é assim, essa modernidade líquida em que a gente vive, que é tempo, praticidade, a indústria de suplementos e a indústria em si, ela desenvolveu cada vez mais alimentos práticos. Aí veio a indústria não voltada para a saúde, mas a indústria da saúde também tem desenvolvido essa visão,
que é, às vezes não dá tempo de comer, então você tem como suplementar, né? Encontrar coisas práticas que vão te entregar saúde também. Dentro dessas minhas pílulas tem coisas indianas ali, tem coisas da Amazônia. Que fazem sentido pra você. Fazem sentido pra mim, dentro do meu processo metabólico. Mas se a gente puder cada vez mais voltar pra essência, né? Melhor. Do que foi nos ensinado pelos nossos pais, é interessante. Principalmente quando fazer as escolhas positivas, né, dos nossos ancestrais. Que é uma coisa que, às vezes, a gente quer repetir algumas coisas que não são tão positivas. O ideal é que a gente repita o positivo, que é a tua avó cozinhava vegetais e tal. E às vezes não é nem isolar a vitamina C, é você ter a vitamina C direto da fruta, com os componentes que tem na fruta, e isso vai potencializar a tua saúde. Claro, e é prazeroso chupar uma laranja. É muito prazeroso. Gente, tem muito prazer envolvido, né? Você tá lá com o seu prato. Você cozinhar, olha o prazer que tem. Chamar os amigos, ver uns amigos juntos. Você vai, isso é legal, né? Essa atenção plena é um ponto muito... A gente não precisa viver como astronautas, né? A gente pode... Às vezes eu vejo por esse ponto de vista também, sabe, Rick? Que o mastigar, ele é importante pro nosso desenvolvimento, sim. né? Da arcada dentária, do desenvolvimento da mandíbula, da língua, dos sabores. A experiência sensorial é importante. Então, realmente, substituir a alimentação por qualquer outra coisa só em últimos casos. Mas, com certeza, boa parte da nossa longevidade, do nosso progresso, também tem relação aí com o desenvolvimento da ciência em relação à combinação de nutrientes, suplementação, né? Essa alquimia que acontece na manipulação é uma coisa que eu vejo que cada vez mais é algo que impulsiona o ser humano a se interessar e a estudar sobre combinação de nutrientes. Com certeza. Para potencializar a saúde. Eu vejo a nutrição funcional, né? Então a alquimia da combinação de alimentos e nutrientes isolados como algo muito recente. Algo muito jovem, assim, né? Nos últimos 10 anos. Que teve um ápice, né, de estudos. Então, é uma medicina muito jovem, a medicina da nutrição, né? É uma medicina jovem. E o desenvolvimento da humanidade, ele tem sido cada vez mais positivo no desenvolvimento dessa medicina também. Estudando o que deu certo, né, o que alguns povos usaram, que funcionou, que pode também nos ajudar, né? Excelente. Quando a gente não sabe o que fazer, copia alguém que está indo bem, né? Exato. Se inspirar é a melhor coisa, né? Isso. Ser pioneiro também é bom, mas é desafiador. Mas às vezes a gente fica meio perdido. O que eu vou fazer? O que alguém está fazendo? Perfeito. Que está dando certo. Ô, Rick, não sei se você tem mais alguma coisa aí pra gente conversar. Tranquilo. Acho que a gente podia conversar mais uma hora, mais ou menos. Você falou lá da mastigação, eu lembrei dos povos nipônicos, né? Bem lá no início e tal, eles aprenderam a comer os peixes e eles colocavam os peixes em pedras. Sim. Às vezes faziam um filé de peixe ali, colocavam os cortes, colocavam em pedras. E depois eles, para pegar o sol, para aquecer, né? Não tinha muito contato com o fogo. E aí eles comiam aquilo, obviamente tinham umas pedrinhas juntos, né? E aí eles ficaram com a dentição menor, né? O povo nipônico, os japoneses, eles têm uma dentição menor do que a nossa, né? Essas influências assim. Então, como a mastigação pode influir, inclusive, no tipo de mandíbula, na dentição, no desenvolvimento de um povo, né? Exato. Então, a gente não pode abrir mão disso, né? Jamais. O comer sempre é algo que caminha junto com a evolução da humanidade, né? De todas as fórmulas. Seja em cápsulas, ou em pó, ou em comida verdadeira, né? Que seja tudo isso muito... prazeroso, né? Sempre em sintonia, né? Que faça sentido em todas as fases. Gera união, né? É isso aí, que lindo. Me fala o que não pode faltar na geladeira do Ricardo aí, pra galera se inspirar na tua geladeira. Então, eu sou muito de ver o que tem na geladeira e aí eu resolvo, né? Aquela história, se eu fosse no MasterChef, eu ia adorar esse tipo de desafio, assim, eu faço o que tem aí na geladeira. Fiquem ligados, hein, Ricardo, no MasterChef em breve. Mas eu gosto muito de ovos hoje, né? Eu já comi muito mais ovos do que eu como hoje, mas isso não pode faltar, então... Adoro também usar como sobremesa aquelas uvas sem sementes, eu coloco no congelador, que pra mim parece um doce, assim, é o meu requinte, assim, eu fico feliz à noite.
E é muito básico, a minha geladeira é muito básica mesmo. Assim, muito, eu adoro grãos também, ervilha, lentilhas, grão de bico, próprio feijão também. Sou apaixonado aí por grãos. E tento evitar um pouco os lácteos, né, os laticínios, mas queijo é uma perdição, assim. É um negócio, Eventualmente uma tem. paixão, né? Chocolate, às vezes, eu tenho fases, assim, né? Tenho a fase do chocolate, eu tenho fases que eu paro. Eu sinto muito o meu corpo, né? Então, às vezes, eu tô lá na batata doce, mas eu digo, putz, segura um pouco, tô na berinjela, não, mas deu um pouco, daí eu volto na abobrinha italiana, né? Aí volto de novo lá para a abobrinha italiana. Eu vou, assim, Mesclando. vou navegando, eu vou lendo o meu corpo, sabe? Ovos, assim, não, eu já tomei vamos diminuir o número de ovos, né? Então, coco. Nossa, coco é uma doideira. Meu Deus, a geladeira tá cheia, assim. gente. Então essas coisinhas sempre tem, assim, na geladeira sempre tem ali, né, esse tipo de alimento, assim, que eu curto, né? Comida de verdade, né, Ricardo? Comida de verdade, que eu faço questão lá, o povo que me ajuda, né? Eu moro hoje num hotel por praticidade, né? Então o povo que me ajuda lá no hotel com a limpeza, esse cara cozinha o dia inteiro. Eles chegam lá para ajudar a lavar a louça, assim. Tem bastante comida, tem bastante louça também para lavar. Não gosto de comer em restaurante, não gosto, só quando amigos me convidam, assim, não curto, né? E curto algumas experiências de conhecer o restaurante tal, isso, aquilo, aí volto naquilo que eu gosto. Mas geralmente é difícil um restaurante manter um padrão, né? Então, eu sou chato para comer, né? Sim. Eu gosto de comer bem. Muito legal. Que show, Ricardo. Quero te agradecer isso, pela presença aqui, pela partilha que foi muito enriquecedora. Imagina. Enriquecedora mesmo. E me fala aí, fala pro pessoal as tuas redes sociais. Eu fico à disposição com minhas redes sociais, Rick do Money is Coming, o site Money is Coming. Tem o meu livro também, o site Me Espiritualizei e Fiquei Rico. Estou à disposição aí, para quem quiser, o canal é aberto. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam com a agenda é bem tumultuada, eu que gosto de viajar, fazer esportes, andar na praia, andar de barco, andar de carro. Entre um esporte e outro. Mas eu estou aberto, também tem essas minhas questões aí sociais, né, que eu tento atender um público que às vezes não tem uma condição de investir nisso, tá, mas que pode dar uma melhorada na sua vida, eu também estou aberto. Que legal, que show. Quem quiser também pode me seguir, o meu nome é Ariela Dutra, o meu Instagram é NutriArielaDutra com H e 2 L's. Lá também tem bastante conteúdo sobre alimentação e comportamento. E segue o Geladeira Podcast, tá no YouTube, Spotify e no Instagram. Esse episódio, assim como todos os outros, estão sempre disponíveis tanto no YouTube em vídeo como no Spotify em áudio. Fiquem à vontade para ir assistindo esse episódio e até a próxima.